Olá pessoal, vamos então iniciar a resolução do exercício 2.58 do livro do Hibbeler, Mecânica para Engenharia. E esse exercício é um exercício muito mais fácil do que o pessoal costuma pensar que de fato ele é. Só que ele exige um pouco mais de raciocínio e uma análise um pouco diferente da maneira que a gente está acostumado a trabalhar com forças vetoriais, porque geralmente a gente calcula resultante. E o que acontece? Aqui ele dá resultante para a gente e pede para a gente calcular uma força que compõe ela, de modo que ela exista tal qual ele falou, com um ângulo de 30 graus e intensidade de 600 newtons. Então vamos ver qual a dificuldade que o pessoal encontra aqui e entender o problema. Então vamos lá. O que ele diz no enunciado? Expresse cada uma das três forças que atuam sobre o suporte na forma vetorial cartesiana em relação aos eixos x e y. Então aqui está o suporte, já eliminei ele no DCL aqui, né? Porque ele não vai nos afetar para calcular qualquer intensidade de força, qualquer direção em qualquer sentido de força. Então, tirei ele, desenhei só o plano cartesiano e as forças. Então, o que ele pede? Determine a intensidade e a direção. Então, o θ, direção da força F1 e quanto ela vale para que a força resultante seja direcionada ao longo do eixo x positivo. Então está aqui o eixo x positivo, ó. E tem uma intensidade de 600 newtons. Então eu peguei essa parte textual, essa parte de desenho e transformei ela num plano cartesiano, num gráfico. Então se a gente olhar aqui, ó, a nossa força FR tem 600 newtons, está no sentido positivo do eixo x1, com 30 graus em relação ao eixo x. O F1 a gente quer saber, o θ também queremos saber. E aí temos as outras forças. Então vamos lá. Primeira coisa, a nossa força resultante a gente já viu que ela é composta por x e y. Vamos fazer aqui o detalhezinho. Nossa força resultante está aqui 600, né? Ela tem uma parcela em x e uma parcela em y. Portanto, a parcela em x vai ser cosseno de 30 graus, que é 30, né, θ, e a parcela em y, seno de 30, usando esse ângulo, né? Se eu usasse 60, inverteria o seno e o cosseno. Fiquem atentos. Portanto, o que vai acontecer? Nós vamos ter fx vai ser igual a mais 350, que é a nossa força 2. O F3 não entra, porque é 100, ele só está em y, mais a nossa força 1 vezes o cosseno de θ. Ó. Cosseno, a gente tem o triângulo aqui, ó. Por esse motivo é cosseno, certo? Mas o que é o nosso fx aqui? O que é essa resultante? A gente já tem, nesse caso aqui, ó, vai ser 600 vezes o cosseno de 30. Então, aqui está a primeira dificuldade. Muitos não conseguem enxergar isso sozinho a primeira vez que está fazendo exercício desse tipo. Então, 600 vezes o cosseno de 30 é igual a 350 mais F1 vezes o cosseno de θ. Isolando aqui, a gente vai chegar que o F1 vezes o cosseno de θ é igual a 600 vezes o cosseno de 30 menos 350, porque passou para o outro lado. F1 cosseno de θ vai ser 169,61. Não conseguimos dar sequência, porque a gente tem uma equação e duas incógnitas. Tem F1 é uma incógnita e θ é outra incógnita. Então o que a gente faz? A gente parte para a próxima equação, porque duas incógnitas exigem duas equações. Básico. Tá? Muito bem. Mesma análise vamos fazer para o Fy. Fy vai ser igual ao F3 menos 100, porque está para baixo. O F2 não vai, porque só está em x, mais o F1 vezes o cosseno de θ, porque o F1 está para cima, a decomposta dele vai estar aqui, ó. E aí o Fy, a resultante dessa soma aqui, a gente já tem, ele já nos deu. O Fy vai ser mais 600 vezes seno de 30 igual a menos 100 mais F1 vezes cosseno de θ. Vejam só,
No exercício anterior, no último exercício que a gente fez, que está na sequência aí da playlist, o fx e o fy eram incógnitas. Agora eles não são mais, porque a gente já sabe o quanto vale a resultante em x e o quanto vale a resultante em y. Antes não, antes ele deu todas as forças e pediu para a gente calcular a resultante. Então o que acontece? A gente calculou a resultante em x e em y e depois colocou no Pitágoras para calcular a intensidade total dela, sentido e direção. Tá? Então vejam, é a mesma coisa, o mesmo passo a passo. Se vocês olharem lá, é simplificar o exercício e depois de composição de força. Mesma coisa, não mudou nada. Só mudou a posição das nossas incógnitas. Isolando aqui, F1 vezes o cosseno de θ vai ser igual a 600 vezes seno de 30 mais 100. 100 passou para o outro lado, ficou positivo. F1 vezes cosseno de θ vai ser igual... Desculpa, é seno, né? Ó. Aqui eu errei tudo. Tudo seno de θ, né? Se eu estou trabalhando com y, vai ser seno, cateto oposto. Viajei. Mesma análise do 600. Seno, que susto. Seno e seno. Cuidem com isso, é bem comum fazer essa troca aqui quando a gente trabalha com várias forças. Vai ser 400, vai dar 400 redondinho. Continuamos com duas incógnitas, mas agora a gente tem duas equações, então o mais difícil do exercício, teoricamente, a gente passou. Só que a gente precisa desenvolver um pouco de raciocínio lógico, então a gente vê que essa disciplina de mecânica, ela não desenvolve só o conteúdo de mecânica, ela desenvolve raciocínio também. Então o que a gente pode fazer? Aqui eu me adiantei. A gente vai isolar o seno e o cosseno para conseguir montar uma tangente depois. Então vamos lá, aqui vai ficar cosseno de θ igual a 169,61 dividido pela força 1. Aqui vai ficar seno de θ igual a 400 dividido pela força 1. Temos o cosseno e o seno isolado, né? Portanto, podemos montar uma tangente. Ó, tangente é seno sobre cosseno. Então, a tangente do θ vai ser igual... Vamos colocar mais para cima porque está apertado. Vai ser o seno, 400 dividido por F1. E aí, divisão de frações multiplica pelo inverso, né? Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Então, vai ficar vezes F1 sobre 169. Vocês vejam que tem que saber matemática. Tangente de θ. Simplifica F1 com F1. E aí faz tangente na menos 1 de 400 sobre 169. Vai dar 67,02 graus aproximado. Eu não entendi direito como é que tu fez essa simplificação. Vamos lá, vou fazer aqui um rascunho também antes. Na verdade, a gente tinha tangente de θ igual a seno de θ sobre cosseno de θ. Está numa fórmula aqui desde o início dos exercícios. Portanto, a gente já sabe que o seno de θ vale isso aqui. Então, ficou 400 sobre F1 dividido pelo cosseno de θ, que vale 169,61 dividido por F1. Divisão de frações mantém a primeira e inverte a segunda. Então, tangente de θ é igual a 400 sobre F1 vezes F1 sobre 169,61. Simplifica, simplifica. Aí conseguimos achar o θ, né? Aí vai ficar θ igual a tangente na menos 1 de 400 dividido por 169,61. Então, só para fazer mais detalhado, porque aqui me faltou espaço para fazer essa análise. Agora, pessoal, o exercício está pronto, a gente já sabe o valor de θ. Inclusive, errei de novo, né? Aqui não é a tangente que vale, aqui é a θ. A tangente eu isolei, então o θ
vale 67,02. Portanto, seno de 67,02, poderia isolar aqui também sem problema nenhum, é igual a 400 sobre F1. E aí nossa força 1 vai ser 400 dividido por 67,02, seno de 67,02, que vai dar 434,47. 434,47 newtons aproximadamente. Encontramos a intensidade e a direção da nossa força 1 para que o sistema F1, F2 e F3 gere uma FR de 600 a 30 graus no sentido anti-horário do eixo X positivo. Então veja, é um exercício tranquilo, mas ele requer um raciocínio muito mais profundo. Ele precisa que a gente entenda o conceito de força resultante bem mais claramente, e ele precisa que a gente saiba as relações trigonométricas de maneira mais completa, principalmente nisso aqui.